Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do grupo de computação competitiva do Cefet-MG. Meu nome é Stephanie e hoje nós vamos falar do problema de verificação de rotas de voo, ou em inglês, Flight Route Check. Os conteúdos que nós vamos abordar na aula de hoje são busca em profundidade, inversão de grafo, o problema Flight Route Check, modelo de solução, o algoritmo que resolve esse problema e alguns problemas relacionados. O que é uma busca em profundidade, ou DFS? É uma estratégia baseada em explorar o máximo possível antes de retroceder. A DFS utiliza uma estrutura de pilha para lembrar o caminho de volta, de maneira recursiva. E durante a busca, um nó pode passar por três fases: não descoberto, em exploração, que significa que ele está na pilha, e completamente explorado, ou seja, todos os seus vizinhos já foram visitados. A DFS, então, gera uma estrutura chamada árvore de DFS, e essas arestas da árvore são classificadas em quatro tipos. Arestas de árvore, que são as arestas utilizadas para descobrir novos nós. Arestas de retorno, que podem ser chamadas também de back edges, elas conectam um nó a um ancestral dele na árvore. Arestas de avanço, que são chamadas também de forward edges, elas conectam um nó a um descendente já visitado. E arestas de cruzamento, também chamada de cross edges, elas conectam nós que não têm relação de ancestralidade direta, ou seja, um nó que para ser atingido a gente precisa passar por outro nó. Então, essas arestas que fazem essa conexão são chamadas de arestas de cruzamento. Nós também vamos utilizar a técnica de inversão de grafo para poder resolver o problema. Essa técnica se baseia em: dado um grafo direcionado G com V vértices e E arestas, o grafo transposto ou invertido é denotado como G transposto, V E transposto, ou seja, suas arestas vão ter o sentido contrário ao do grafo original. E existe o teorema da conectividade inversa, que prova para a gente que se existe um caminho do vértice A para o vértice P no grafo G, então obrigatoriamente deve existir um caminho do vértice B para o vértice A no grafo invertido G transposto. Aqui nós temos um exemplo de um grafo transposto, em que o grafo G original tem 5 vértices, 7 arestas, e o grafo transposto continua com 5 vértices e 7 arestas, porém, todas as suas arestas têm o sentido oposto daquelas que estão no grafo original. Agora vamos entender o que o problema pede. A gente tem, primeiramente, um limite de tempo de 1 segundo e um limite de memória de 512 megabytes. E a descrição do problema é a seguinte: existem N cidades e M conexões de voo. Sua tarefa é verificar se é possível viajar de qualquer cidade para qualquer outra cidade utilizando os voos disponíveis. A nossa entrada deve ser de maneira que a primeira linha da entrada contenha dois inteiros, N e M, que significam o número de cidades e o número de voos. As cidades são numeradas de 1 até N. Em seguida, há M linhas descrevendo os voos. Cada linha contém dois inteiros A e B, indicando que existe um voo unidirecional de cidade A para a cidade B. E a nossa saída deve ser impresso yes se todas as rotas forem possíveis e no caso contrário. No segundo caso, deve ser impresso também duas cidades A e B, tais que não seja possível viajar da cidade A para a cidade B. Se houver múltiplas soluções possíveis, você pode imprimir qualquer uma delas. E aqui nós temos as restrições do problema e alguns exemplos de entrada e de saída. Agora vamos analisar o nosso modelo de solução. Nosso objetivo principal é verificar se o grafo direcionado é fortemente conexo, ou seja, se há um caminho de ida e volta entre qualquer par de cidades, tomando a cidade 1 como ponto de referência central. A representação do grafo original vai ser uma lista de adjacências e nós vamos chamar esse vetor de ADJ. E a representação do grafo transposto vai ser o ADJ-rev. Ele vai inverter o sentido de cada aresta ao ler a entrada. A gente vai fazer uma verificação de ida, de maneira que vamos fazer uma busca em profundidade a partir do nó 1, utilizando o grafo original. Se qualquer
nó i não for visitado, o algoritmo vai imprimir no e o par, i, mostrando que não há rota de 1 para i, e assim se encerra a execução. A nossa verificação de volta vai ser feita de maneira que nós vamos resetar o vetor de marcação e vamos executar uma nova busca em profundidade, a partir do nó 1, porém utilizando o grafo invertido. Se qualquer nó i não for visitado, o algoritmo imprime no e o par i1 e se encerra a execução. Se ambas as buscas validarem que todos os nós não são alcançáveis, a partir do nó 1, o grafo é fortemente conexo, e aí o algoritmo vai imprimir yes. Agora nós vamos analisar o nosso algoritmo. Primeiramente, nós vamos declarar as variáveis. Vamos precisar de 2 inteiros para ler a entrada. O n vai ser o número de cidades, vai representar o número de vértices do nosso grafo, e m o número de voos, que vai representar o nosso número de arestas. Vamos precisar também de um vetor de vetores, de inteiros, vai ser um vetor bidimensional, e um deles vai ser para a gente armazenar o nosso grafo original, que vai ser o ADJ, e o ADJ-Rev vai ser o nosso grafo invertido, transposto. Nós vamos precisar de uma variável booleana também para a gente classificar se um nó já foi visitado ou não. Agora nós vamos analisar a nossa primeira função. Ela vai ser uma função recursiva de busca em profundidade. Nosso parâmetro vai ser um valor inteiro, que vai representar o nó que estamos analisando no momento. Então, para esse nó, nós vamos validar a sua visita. Nós vamos colocar o valor de true para a visita desse nó. E vamos utilizar um laço que abrange todos os nós vizinhos a esse nó. Então, dessa maneira, nós vamos ter a nossa condição, que se o nó não tiver sido visitado ainda, nós vamos continuar a busca. E de maneira semelhante, nós vamos fazer uma função para busca no nosso grafo transposto. Nós vamos utilizar aqui o nosso grafo transposto, nós vamos fazer a visita a cada um dos seus vértices, a cada um dos seus nós, e à medida que esses nós forem visitados, nós vamos voltando à recursão. Na nossa main, temos aqui o bloco responsável por coletar as entradas. Primeiro, nós vamos coletar os inteiros referentes ao valor de número de cidades e número de voos. E nós vamos utilizar os vetores para armazenar os nossos pares de voo, origem e destino do voo. E é importante que a gente se atente a essa relação em que o vetor que vai armazenar o grafo invertido vai armazenar as arestas de maneira que no grafo original a origem vai ser o destino do grafo reverso e o destino do grafo original vai ser a origem do grafo reverso. Em seguida, nós temos a inicialização do nosso vetor de booleano, que verifica se o nó já foi visitado ou não. Nós vamos inicializar todas as posições com o valor false. E já vamos chamar a nossa primeira função de busca no grafo original, começando do nó 1. Em seguida, nós vamos fazer um laço de repetição para percorrer o nosso vetor de nós visitados. E essa condição só vai ser atendida caso haja um nó nesse vetor que não foi visitado. Isso representa para a gente que não foi possível chegar a esse nó partindo do nó 1. Então, de acordo com o que o problema pede, nós devemos imprimir no console e o valor de origem e o valor que deveria ser o destino, o nó que não foi possível visitar a partir da nossa origem. O próximo passo, então, é limpar o nosso vetor de visitados e fazer a busca no nosso grafo reverso, porque nós também temos que verificar se é possível fazer o caminho de volta entre todas as cidades. A lógica vai ser a mesma, nós vamos percorrer o nosso vetor de visitados e caso a gente encontre uma posição falsa, a gente imprime não e o par de cidades que não é possível ser visitado partindo de uma até a outra.
Caso nenhuma dessas condições seja atingida, o programa não vai encerrar a execução em nenhuma dessas condições, nós vamos ter encontrado um grafo que é possível visitar todas as cidades partindo de qualquer uma delas. Nesse caso, nós vamos imprimir então no nosso console o valor yes e nós vamos então submeter o programa para ver se está tudo certo com a nossa lógica. O problema está aqui aberto no CSS, o ID dele é 1682. Nós vamos então aqui em submeter, selecionamos o arquivo fonte e submetemos. 100% dos casos aceitos. Aqui nós temos algumas sugestões de problemas que utilizam a mesma técnica para serem resolvidos. O Coin Collector, Planets and Kingdoms e o Giant Pizza. Chegamos ao fim dessa videoaula. Muito obrigada pela atenção. O GCC é um grupo coordenado pelos professores André Rodrigues da Cruz e Andrei Rins Álvares. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima!